Política nas escolas, sonho ou realidade? O assunto divide opiniões e muitos se esquecem que as decisões que envolvem o dia a dia da educação também são políticas. Escola sem partido, ensino religioso em sala de aula e tantos outros temas passam por Brasília e afetam a sociedade como um todo. Mas como será que os pais e a sociedade enxergam tudo isso no momento em que as opiniões estão tão acirradas? Começa agora Verdade ou Utopia, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da UMC. Quem está numa sala de aula do ensino fundamental parece cercado de decisões políticas que afetam bastante o futuro. Marta Janes Alves da Silva é a mãe de Lauren, de 14 anos, e entende que a política é essencial para a formação de cidadãos conscientes. Se formássemos cidadãos políticos pensadores numa universidade, eu acho que culturalmente, eu acho que educação é cultura e é o que move um país. Um país formado por cultura, por cidadãos conscientes, a gente consegue melhorar ele em si, no todo. Porque, assim, a gente tem um dos maiores impostos do mundo, porém, ele não é revertido em melhorias para o país. Como nossos jovens olham para a política e quais as reflexões que eles fazem sobre o tema ser levado para a sala de aula? A aluna Lauren Machado, de 14 anos, está no 1º ano do ensino médio e... Eu acho que é um tema que precisa ser mais debatido, porque é uma coisa importante, é uma coisa que a gente precisa ter o conhecimento, é uma coisa que, se você não tiver o conhecimento necessário, você não sabe o que está acontecendo no mundo, no seu país, na sua cidade. A discussão sobre escola sem partido é polêmica por alguns motivos. O principal é o confronto entre quem defende que a escola tem um papel social e político na formação das próximas gerações. No outro lado dessa moeda estão os que consideram que a discussão sobre política em sala pretende ideologizar e condicionar o estudante a uma visão pré-concebida pelos educadores. O coordenador da ETEC de Santa Isabel, Valmir Freire, se posiciona sobre a ideia de apartidarismo nas escolas. A escola, realmente, ela tem que ser imparcial nesse aspecto. Ela tem que mostrar para o aluno a conscientização, o que é a política em si, né? A vivência da política em sociedade. Nada de partidarismo. Há muito a percorrer para que o ensino possa formar cidadãos políticos e críticos. O fator primordial é despertar o interesse no jovem, como se fosse um objetivo humanístico. Valmir aponta um caminho para a escola despertar esse interesse. Uma das ideias seria essa questão, que aqui ainda não é efetivado um projeto específico para isso, né? Cada professor consegue vivenciar em algumas das suas disciplinas, né, que fica mais fácil, por exemplo, como as disciplinas de sociologia, história, geografia, essas ficariam mais evidentes dessa questão política. Na minha disciplina, por exemplo, da questão econômica, fica fácil de você puxar um gancho falando da parte política. Já outras disciplinas ficariam um pouco mais complicadas. Mas então esse projeto deveria partir da escola. Uma coisa para ficar interdisciplinar mesmo. A escola precisa de um projeto capaz de conectar o aluno à política, sem que ele associe a vida pública à lógica apenas da corrupção. Representante de classe, Lauren Machado é bem direta. Todo político é corrupto, e não é verdade. Mas como a maioria é assim, meio que se você vira um político, você é influenciado a ser assim também. Porque senão você não se encaixa, senão você é o diferentão. E se você não segue esse perfil, se você não é se você não passa por cima, você não é um político bom. Na visão deles. Porque o que a gente quer é uma pessoa honesta. Para Ana Júlia, a escola faz com que os jovens pouco questionem o que lhes é imposto. Por exemplo, a gente meio que está sendo, não muito, mas como é que é a palavra? Incentivados a respeitar e não a pensar. Muito isso. Acho que ocorre muito isso. Não é muito, você tem que pensar. É mais para você respeitar as leis. O descompasso entre a educação pública e particular contribui bastante para que a discussão envolva a luta de classes e o modelo de Estado. O professor e químico Marcos Ferraz faz um contraponto. Veja bem, a escola
pública, ela é mais abrangente, né? Ela é mais socialmente abrangente, que ela dá mais liberdade, entendeu? Para falar de política, né? Então, a escola particular, a gente tem que trabalhar a política, mas a gente tem que trabalhar de um modo mais veladinho um pouco, para não transparecer que a gente está dependendo de alguém ou algo em pró daquela escola ou de outra escola. Existe uma grande diferença de aprendizagem no ensino público e privado. Muita gente aponta que a escola pública é mais democrática, porque nela se tem mais liberdade. Ao mesmo tempo, o ensino privado é aquele que leva à ocupação de vagas nas melhores universidades do país. Marcos Ferraz aponta outra peculiaridade dos projetos mais comuns na escola particular. Sim, existem projetos sociais, projetos que os alunos desenvolvem usando também a política. Existe sim, só que já tem mais um viés, já mais para alguns setores da política. Não é tão abrangente assim como no Estado. Então, ali a gente já tem alguns setores que a gente está direcionando aos nossos alunos ir para aquele lado, né? Então, por exemplo, tem alguns projetos desenvolvidos nesse sistema. Um outro fator que tem afastado o jovem da política é a sucessão de escândalos que o país vive, justamente numa década em que fomos apontados como uma nação que tinha tudo para decolar, principalmente por sediar a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016. Você está ouvindo o documentário Verdade ou Utopia? No próximo bloco, por que o incentivo à educação é um caminho. Voltamos a apresentar o documentário Política nas Escolas, Verdade ou Utopia? A educação política tem um começo. A família deve saber o papel da escola e auxiliar nesse processo. O educador Mário Sérgio Cortella diz o que é fundamental e como os pais se posicionam e se eles efetivamente incentivam a formação dos filhos. Outro dia, num debate, um pai me perguntava: professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse: olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem 1, 2 crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só 2, né, você tem dificuldade de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. A educação começa em casa e todo mundo sabe disso. Cabe aos pais, portanto, passar princípios e valores, sem os quais não há como formar cidadãos conscientes, atentos ao respeito ao meio ambiente, à diversidade religiosa e cultural, por exemplo. Marta Alves defende o papel dos pais e da educação na formação dos filhos. Que eles tentem formar cidadãos pensadores, entendeu? Que eles tentem fazer com que os seus filhos se interessem pela política, assim como a gente se interessa por artes, se interesse por política, se interesse realmente, que pense e que tenha consciência de quem vai eleger, de quem vai colocar para governar o nosso país, porque são 4 anos, entendeu? Então, a gente não pode colocar qualquer um lá. Se a gente coloca qualquer presidente lá, a gente está querendo qualquer país. Se a gente quer o melhor país, então a gente tem que formar melhores cidadãos através da educação, cidadãos melhores pensadores e que vão eleger, com certeza, políticos bons. Marta ressalta que os pais devem fazer com que os seus filhos se interessem por política e que o futuro está mesmo nas mãos dos jovens. Ou seja, só depende deles as tomadas de decisões conscientes para um futuro melhor. A pedagoga Daniele Silva ressalta o papel da escola nessa mudança. Bom, pensando no fator do papel da escola, que é promover um ambiente e ações que gerem a formação cidadã do aluno, a escola ela tem um papel fundamental de expor isso para o aluno, de proporcionar diversas atividades, de fazer com que ele pense nas ações que um voto gera, e a liberdade de escolha, porém com uma análise bem detalhada. Um outro ponto da formação
é trazer para a sala de aula assuntos como consumo consciente, direitos humanos, homofobia, preconceito racial, armamento e a discutir com a criançada a falta de credibilidade do sistema político. Mas como colocar tudo isso em prática? Para Maria Donizete, secretária de Educação da cidade de Santa Isabel, o caminho a ser seguido é o resgate de valores. Acredito que os valores foram deixados de ser trabalhados na escola. O civismo, né? Nós temos que resgatar o civismo e os valores dentro da escola. Para você ver, a gente tem nossos jovens aí, quando tem uma data comemorativa, por exemplo, está se aproximando o 7 de setembro, poucos sabem o que significa essa data. Então, tem que resgatar esses valores cívicos, valores morais, e acredito que a escola é um espaço propício para isso, ela consegue atingir. Valores cívicos e morais também podem ser despertados. O patriotismo, por exemplo, é uma forma de ressaltar ideias de respeito e amor à pátria. Mas como viver esse amor se o brasileiro está descontente com a República, com os políticos e até mesmo com a justiça? Filho de brasileiros, Houston Delana mora nos Estados Unidos e traça um panorama das principais diferenças. A diferença do ensino escolar do Brasil e nos Estados Unidos é que falta infraestrutura no Brasil comparado aqui nos Estados Unidos. E aqui o patriotismo é muito forte, eles ensinam as crianças a cantar o hino nacional, a respeitar as ruas, não jogar no lixo e coisas assim. As crianças aprendem isso e eles têm isso dentro do coração desde quando eles são crianças na escola. As crianças americanas não aprendem só a história do seu país. Os norte-americanos incentivam seus filhos a reconhecer o papel de liderança global que eles se imputam. O Brasil não possui essa forma de ensino. Aqui, apenas o básico é ensinado. A pedagoga Daniele Silva analisa a situação atual da educação. Então, há uma cultura de decorar, ainda há uma concepção pedagógica tradicional, em que muitos professores entram em sala de aula e ele é o dominador do saber, ele que realmente quer que o aluno decore o que ele falou, porque ele é o dono da razão. Em meio a tudo isso, surgem projetos como o que prevê o ensino religioso em sala de aula. A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República em 2010, pela então vice-procuradora Débora Duprá. A votação no Congresso ocorreu em setembro agora, e o ensino religioso confessional pode ser dado. O professor terá liberdade para dar aulas seguindo os princípios de uma religião. Em entrevista à Rádio Nacional, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, contemporizou. O que tem sido feito neste mundo em nome de Deus, quantas guerras em nome de Deus, quantas lutas em nome de Deus e até a paz, muitas vezes em nome de Deus. A laicidade do Estado brasileiro não impediu o reconhecimento de que a liberdade religiosa impôs deveres ao Estado, um dos quais a oferta de ensino religioso com a facultatividade de opção por ele. Diferente da posição de Carmen, o ministro Celso de Mello, também na Rádio Nacional, discordou. Ele argumenta que a religião deve ser individual e a política tem que ser pública, sem que ninguém se beneficie. No Estado laico, a fé é questão essencialmente privada. Já o poder político exercido pelo Estado na esfera pública deve basear-se em razões igualmente públicas, ou seja, em razões cuja possibilidade de aceitação pelo público em geral independa de convicções religiosas ou metafísicas particulares. Segundo o ministro, o Estado deve se manter laico, o que gera polêmica em relação a extremismos. Mas qual a linha que separa o fanatismo do direito à liberdade religiosa? O filósofo Tiago Calçado explica. Eu acho que a gente evita o fanatismo político com mais educação, mais consciência. Consciência de que todo cidadão, a partir do momento que vive em sociedade, tem a sua responsabilidade. E ele não pode transferir isso, seja para um salvador da pátria, seja para um líder supostamente iluminado, que isso é o contrário da própria política. Na política, ninguém tem a palavra absoluta. De acordo com Calçado, a escola precisa estar aberta a respeitar as opiniões mais diversas. No ambiente escolar, há preconceito racial, sexual, religioso, entre tantos outros. Felipe Lintz, coordenador do Vira Livre, um movimento estudantil que atua na defesa da liberdade de pensamento e expressão nas universidades,
relata o bullying que sofreu por sua escolha política. Fazer um questionamento a um professor, isso é motivo de chacota. Eu mesmo, dentro da minha sala, eu sou um cara de centro-direita, né? Sou liberal. Então, dentro da minha sala do curso de geografia, eu era extremamente perseguido. Eu trabalho era sozinho. Eu não tinha grupo para fazer trabalho. Para comer, eu comia sozinho. O meu grupo de convívio era dentro da minha república, com pessoas do grupo de exatas. No grupo de humanas, eu era muito mal visto. Por quê? Porque eu era liberal. Ou como me chamavam de liberaloide, entendeu? Um liberal idiota. Esse é o reflexo da educação brasileira, que ainda possui tabus dentro e fora das salas de aula. Você está ouvindo o documentário Verdade ou Utopia? No próximo bloco, os caminhos para o Brasil melhorar a educação de crianças e adolescentes. Voltamos a apresentar o documentário Política nas Escolas, Verdade ou Utopia? A Escola Sem Partido, como já discutimos, é um projeto de 2003 que visa proibir que o ensino seja doutrinário, impossibilitando o professor e a escola de falar sobre questões políticas, ideológicas e de crenças. A iniciativa é do advogado Miguel Najib, que explicou à Rádio Nacional. A preocupação que deu causa à nossa iniciativa foi a constatação de que as salas de aula estão sendo usadas para fins de propaganda política e ideológica, para fins de disseminação de uma determinada, enfim, ideologia política, com o objetivo em suma, de fazer a cabeça dos estudantes. Para Miguel, os professores se valem de posições políticas e até passam suas ideologias dentro de salas de aula. Segundo ele, a escola tem que se manter apartidária e neutra em relação à política, e o aluno não deve aceitar a doutrinação. Para o químico, professor e pedagogo Marcos Ferraz, a escola é fundamental para a formação política dos jovens, numa visão diferente da escola sem partido. Hoje, na verdade, a escola ela é uma formadora de opiniões e a gente tem que ter essa formação política. Então, a escola, no seu âmbito geral, ela deve preparar o aluno tanto para ser um cidadão ético, profissional, mas também ter uma ação política envolvida para esse aluno, para que ele tenha melhoras lá no seu futuro. Para ele, a escola é formadora de opinião. Ela deve educar pedagogicamente o aluno, não podendo estabelecer nenhum vínculo com a política, e muito menos com ideologias e crenças. Marcos Ferraz ainda conta que a educação é base para o desenvolvimento da criança, sendo necessário o ensino político nas escolas. Não, ela é importante para toda a vida de um cidadão, para ter um crescimento pessoal, social e econômico da criança, do adolescente e do adulto. O filósofo Tiago Calçado acredita que a qualidade do debate fica comprometida no momento de polarização que o país atravessa. Eu acho que nós estamos vivendo no Brasil um momento muito forte de polarização, onde as pessoas e os seus ideais estão sendo reduzidos a extremismos, seja de esquerda, seja de direita. E estamos esquecendo, isso é muito claro motivado pelos movimentos de massa, ligado aos meios de comunicação, né, televisão e principalmente as redes sociais, que acabam definindo os indivíduos em extremos políticos, muito mais do que produzindo uma reflexão sobre o que é de fato cidadania, né, e participação política. A polarização e o extremismo precisam ser combatidos, sobretudo na escola. Para o Brasil dar um salto de qualidade na educação, ele precisa investir na qualidade, na formação dos professores e no reconhecimento deles com um plano de carreira na escola pública. A pedagoga Daniele diz que há um caminho para despertar o interesse no jovem. Que essas ações políticas influenciam na vida dele, da família, né? E, posteriormente, ele precisa analisar e saber cobrar também. Então, esse interesse, a partir do momento que ele percebe que ele é afetado pelas ações políticas, ele criará um interesse. Despertar o interesse do jovem não é algo fácil e também não é algo que se consegue do dia para a noite. O filósofo Tiago Calçado se arrisca a analisar o cenário político atual que esse jovem irá enfrentar. Eu acho que o cenário político no Brasil agora é de uma grande, como eu disse na questão anterior, de uma grande polarização,
Acho que esse cenário está muito corroborado pelos interesses do capital financeiro e das elites que dominaram o Brasil durante muitos séculos, né? Que estão tentando fazer a grande massa acreditar que é possível voltar a um mundo que nunca existiu, um mundo supostamente que esteja isento de corrupção, isento de injustiças, né? Isso não existe. A palavra política deriva do grego politeia e é usada para se referir à polis, a vida em sociedade, para que os indivíduos inseridos nela possam se expressar e não entrem em choque de ideias e virem um caos social. A política vem para organizar a sociedade, não para manipulação ou qualquer outra forma de repreensão como muitos pensam. Ela faz com que a sociedade se reveja com frequência e exerça melhor a sua cidadania social. A professora Joselita de Souza ministra aulas de arte tanto no colégio particular e público e ressalta o poder dos jovens. Então, eu acho que hoje a geração ela tem mais oportunidade, né? Ela tem oportunidade de criticar, ela tem oportunidade de fazer, refazer, e ela tem abertura para todas as informações. É uma geração mais imediatista porque não quer esperar acontecer. Às vezes ela fala, eu vou lutar pelos meus direitos, eu vou fazer algo diferente, mas se não aconteceu hoje, já desiste. E aí já pula para uma outra fase. Eu acho que essa geração é uma geração pensante que consegue sim mudanças. Para ela, a sociedade tem sim poder para se expressar, mas o que falta para eles é a paciência, pois as mudanças não ocorrem rapidamente. Para a secretária de Educação Maria Donizete, o professor deve levar os temas transversais para a sala de aula. A sexualidade, trabalho, tema que envolve a sexualidade, trabalho, polêmicos, meio ambiente, política, sexualidade, trabalho. A educação política é parte de um processo de cidadania. O futuro pertence a todos. A chave para a mudança está nas mãos da juventude e cabe às escolas inovar no planejamento de ensino para construir um amanhã verdadeiramente melhor e mais promissor. Você acabou de ouvir o documentário Verdade ou Utopia? Uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Locução: Heitor Erruzo e Pablo Ariza. Roteiro: Amanda Carina, Aline Moreira, Heitor Erruzo, Pablo Ariza, Samuel Barão. Produção: Amanda Carina, Aline Moreira, Heitor Erruzo, Pablo Ariza, Samuel Barão. Sonoplastia: Jailson Ottoni, Alessandro Modunho e Gabriela Gonçalves. Orientação: Wagner Belmonte. Gravado nos estúdios de rádio da UMC em novembro de 2017.